Olá, tudo bem com você? Professor Lopes, emergência médica sem segredo. Eu sou cirurgião dentista como você e sou socorrista, participo de vários cursos de especialização em odontologia, administrando aulas sobre emergências médicas na odontologia. E tenho observado durante as minhas aulas que muitos colegas, apesar de aferirem com frequência a pressão arterial de seus pacientes, eles têm uma imensa dificuldade em interpretar aqueles valores que o aparelho está passando para ele naquele momento. Esse é o real objetivo dessa exposição, dessa videoaula. Passar para você o que representa realmente a pressão sistólica, o que representa a pressão diastólica, quais são as condições de risco, quais são os limites de trabalho que a gente pode ter para esclarecer de uma vez por todas essa situação. Então fiz uma representação esquemática aqui da pequena circulação para exemplificar e a gente poder conversar em cima disso, porque você entenda o que é a pressão sistólica, o que é a pressão diastólica. Então, esse desenho mostra uma representação esquemática da pequena circulação. O sangue chega ao átrio direito do coração, passa para o ventrículo direito, e daqui sai o sangue até o pulmão, através da artéria pulmonar. Chegando ao pulmão, esse sangue venoso deixa o CO2, capta o oxigênio, faz aquela tal da hematose que todo mundo conhece, e agora esse sangue, entre aspas, arterial ou oxigenado, volta para o átrio esquerdo através da veia pulmonar. Agora já um sangue oxigenado. Este sangue passa para o ventrículo esquerdo através de uma válvula aqui, que é a válvula mitral, e sai pela artéria aorta. A artéria aorta e a artéria pulmonar apresentam válvulas. Válvula aórtica, válvula pulmonar. E o sangue, ao sair do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, uma grande parte dele imediatamente volta para irrigar o músculo cardíaco, através das duas artérias, coronária esquerda e coronária direita. Bom, nesse processo de circulação, o que passa pelo ventrículo e que enche o ventrículo, a capacidade total do ventrículo, é em torno de 180 ml. Mas ele, quando faz a sua contração, a sua sístole, ele ejeta para dentro da artéria aorta uma média de 70 ml de líquido, que não é muito, 70 ml de sangue. Muito bem. Ao provocar a sístole, a contração, 70 ml de sangue atravessam a válvula aórtica e se chocam nas paredes da artéria aorta. Então aqui embaixo eu fiz uma representação esquemática da sístole. Ao contrair, ao realizar a sístole, o ventrículo ejeta então para o interior da artéria aorta cerca de 70 ml de líquido. Este líquido, ao injetar, grande parte retorna para o músculo cardíaco através da coronária esquerda e da coronária direita. E outra parte se choca nas paredes da artéria aorta e exerce uma pressão lateral. Como a artéria aorta é elástica, e aliás, os dois vasos mais elásticos do nosso organismo é a artéria aorta e a artéria carótida. Então, como a aorta é extremamente elástica, ao sofrer essa pressão do líquido vindo lá do ventrículo, ela se distende. E esse líquido acaba exercendo uma pressão lateral na sua parede. Uma pressão que acontece durante a sístole. Então, esta é a pressão sistólica, que, em média, é 120 milímetros de mercúrio. Muito bem. Temos, então, a pressão sistólica, a pressão lateral que o sangue exerce na parede da artéria aorta durante a sístole. Então, durante a sístole, um músculo cardíaco é irrigado
porque parte dele penetra nas artérias coronárias, direita ou esquerda. Muito bem. A força que o ventrículo exerce aqui, necessária para abrir essa válvula aórtica, deve ser uma pressão suficiente que exceda a pressão existente dentro da artéria aorta. Porque se o ventrículo realizar uma força de contração, uma pressão menor do que a existente na artéria aorta, ele não vai conseguir abrir essa válvula aórtica. A pressão então, que o ventrículo tem que fazer para abrir essa válvula aórtica deve ser superior à pressão contida aqui no interior da artéria aorta. Muito bem. Vou repetir. Durante a sístole, ele ejeta 70 ml de sangue. Como a pressão no ventrículo é maior do que aqui dentro, abre-se a válvula aórtica e esse sangue se choca nas paredes, fazendo a pressão sistólica, que é em média 120. Parte desse líquido retorna pelas coronárias para perfundir melhor o músculo do coração, o miocárdio. Muito bem. Quando o ventrículo começa a fazer a diástole, ele começa a encher, a pressão dentro dele diminui, porque ele está enchendo, chega a quase ser uma pressão negativa. E como a artéria aorta é elástica, ela tende a se fechar, a voltar ao seu diâmetro natural. Bom, se aqui está enchendo e a aorta se fecha, voltando ao seu diâmetro natural, ela comprime parte do líquido que ainda permanece aqui dentro. E ao comprimir esse líquido, ela impulsiona esse líquido ou para frente ou para trás. Ao impulsionar para trás, a pressão aqui dentro fica maior que no ventrículo, que está enchendo. A tendência desse líquido, então, é refluir para dentro do ventrículo. Mas não reflui, porque a pressão aqui passa a ser maior do que aqui e a válvula aórtica se fecha. Então, não há este refluxo. E a tendência do líquido, então, quando a artéria aorta se fecha e a válvula aórtica também se fecha, é impulsionar esse líquido para frente. Parte do líquido reflui. Como encontra a válvula aórtica fechada, ele penetra também nas coronárias e perfunde o coração. Irriga melhor o coração. Então, o músculo cardíaco, ele é irrigado tanto na sístole como na diástole. E o que eu quero que você entenda é que a pressão diastólica, ela é dependente desse grau de elasticidade da artéria. Porque nesse momento da diástole, a válvula aórtica está fechada. O ventrículo não está impulsionando nada lá para dentro. Então, como que esse líquido aqui exerce pressão na parede? E por que durante a diástole o ventrículo está enchendo, a circulação não para? Ela continua. Graças à elasticidade dessas artérias. Então, quando o ventrículo deixa de ejetar, a aorta se fecha, as artérias se fecham e impulsionam o sangue para frente. Por isso a nossa circulação não para, não cessa, mesmo durante a diástole, mesmo quando o coração não está ejetando nada. Se não existisse essa elasticidade das artérias, a nossa circulação seria assim em lances. Fez a sístole, o sangue vai e para. Na diástole pararia. Fez a sístole, vai de novo. Na diástole pararia. Mas isso não acontece. A circulação, ela ocorre indefinidamente, de forma constante, sem interrupções. Então, o que proporciona isso? Primeiro aspecto, o que proporciona isso é a lei da inércia, a primeira lei de Newton, né? Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Então, quando faz essa sístole e ejeta o sangue lá para dentro, mesmo durante a diástole, a energia acumulada pelo líquido faz com que ele continue o seu movimento. E a contração dos vasos impulsiona ele para frente. Então, o vaso funciona como uma sístole vascular. O vaso está contraindo e está ejetando esse líquido para frente. Ok? Então veja, a pressão diastólica está na dependência do grau de elasticidade dessas artérias. Agora eu pergunto para você, e se a artéria fosse rígida, não tivesse essa elasticidade, como acontece em graus extremamente graves de arteriosclerose? Imagine a artéria aqui, ó, dura, resistente, que não tivesse essa elasticidade.
o que aconteceria durante a sístole e o que aconteceria durante a diástole. Então, durante a sístole, o coração ia ejetar 70 ml de sangue lá para dentro, esse sangue ia bater nas paredes, mas a parede não iria abrir. Não teria essa elasticidade. Então, ela receberia uma pressão enorme do sangue na sua parede, porque a elasticidade amortece a pressão sistólica. Então, a pressão sistólica, se não houvesse a elasticidade desses vasos, seria extremamente elevada. E a pressão diastólica? O vaso continuaria do mesmo jeito, não exerceria pressão na parede, não exerceria pressão sobre o sangue, o refluxo para a artéria coronária seria prejudicado, e a pressão diastólica iria lá para baixo, tenderia a cair, e em muitos casos chegar a zero, porque ela é dependente dessa compressão que o vaso exerce sobre o líquido. Então, as arteriosclerose, a perda de elasticidade dos vasos, provoca um aumento gradativo da pressão sistólica. Então, a nossa pressão arterial tende a aumentar gradativamente com a nossa idade. Por quê? Porque o vaso vai perdendo elasticidade com o tempo. E a pressão diastólica, ela aumenta um pouco até a década de 50 a 60 anos. Ela aumenta pouca coisa, 10, 20 milímetros de mercúrio. Enquanto houver ainda alguma elasticidade do vaso, a pressão diastólica vai tendendo a aumentar, juntamente com a sistólica. Mas a partir dos 50 a 60 anos de idade, a pressão diastólica, devido ao alto grau de enrijecimento dos vasos, tende a estacionar e, em muitos casos, até a diminuir. Em casos avançados, então, de arteriosclerose, a pressão sistólica tende a se elevar e a pressão diastólica tende a diminuir. Essa diferença entre a pressão sistólica e a pressão diastólica chama pressão de pulso, que em média é 40 milímetros de mercúrio. 120 na sistólica, a pressão diastólica aqui de 80. Já vou voltar à pressão diastólica. 120 por 80, então a pressão de pulso em média 40 milímetros de mercúrio. Na arteriosclerose, quando o vaso perde a sua elasticidade, a tendência da pressão de pulso é aumentar, ou seja, ocorrer uma divergência. Então, quanto maior, primeiro parâmetro aqui, quanto maior a pressão de pulso, quanto maior for a divergência entre a pressão sistólica e diastólica, maior é o grau de perda de elasticidade das artérias, ou seja, maior grau de arteriosclerose. É um dos parâmetros para verificar a perda de elasticidade dos vasos, aumento da pressão de pulso. Bom, então durante a diástole, o vaso se fecha, a válvula aórtica se fecha, e o sangue que permanece aqui dentro, numa fração de segundos, acaba exercendo uma pressão na parede. Isso aqui não vai ficar vazio. Acaba exercendo uma pressão na parede. Uma pressão durante a diástole. A pressão que fica aqui é a pressão diastólica, em torno de 80 milímetros de mercúrio. O ventrículo contrai, ejeta 70 ml lá para dentro da artéria aorta, abre-se a válvula aórtica, esse sangue se choca nas paredes e faz a pressão sistólica, em média 120. Quando ocorre a diástole, o vaso se fecha, o sangue tende a refluir, mas não reflui porque a válvula aórtica se fecha, e permanece uma pressão aqui dentro de 80 milímetros de mercúrio. Na próxima sístole, o ventrículo começa a contrair. E ele tem que fazer uma força de contração maior do que a pressão existente na artéria aorta, para poder abrir a válvula aórtica. Então, nesse momento aqui nós temos 80 milímetros de mercúrio. Quando o ventrículo começa a fazer a sístole, ele vai ter que fazer uma força de contração maior do que a pressão diastólica, para poder abrir essa válvula, já que aqui está 80 milímetros de mercúrio. Então ele tem que fazer uma força de contração maior que 80 milímetros de mercúrio para poder abrir a válvula aórtica.
Quando a força de contração do ventrículo ultrapassa, então, a pressão diastólica, abre-se a válvula aórtica e o sangue é ejetado para dentro da artéria. Bom, num paciente que tem 120/80, isso significa que quando o ventrículo está em diástole, a válvula aórtica está fechada, a pressão aqui dentro da artéria aorta é de 80 milímetros de mercúrio. Então, a pressão mínima que o ventrículo tem que fazer para poder abrir essa válvula aórtica vai ter que ser acima de 80 milímetros de mercúrio. Um paciente que tem 160 de pressão sistólica por 100 de pressão diastólica. Isto aqui representa que quando o ventrículo está em diástole, a válvula aórtica está fechada, aqui dentro da artéria aorta a pressão é de 100 milímetros de mercúrio. Então, qual é a força de contração, a pressão que o ventrículo tem que fazer para abrir a válvula aórtica? Acima da pressão diastólica, 100 milímetros de mercúrio. Então, neste caso, o ventrículo tem que fazer uma força de contração, uma pressão superior a 100 milímetros de mercúrio para poder abrir a válvula aórtica e ejetar o sangue lá para cima. Um paciente que tem 180 de sistólica por 120 de diastólica, isto representa que quando o ventrículo está em diástole e a válvula aórtica está fechada, a pressão dentro da artéria aorta é de 120 milímetros de mercúrio. Então o ventrículo vai ter que fazer uma força de contração acima de 120 para poder abrir a válvula aórtica. Então o que representa essa pressão diastólica? Em primeiro lugar, a força de contração que o ventrículo tem que fazer para poder abrir a válvula aórtica. Isso você tem que ter na mente. É a força de contração que o ventrículo tem que fazer para abrir a válvula aórtica. E representa, em parte, o grau de perfusão das coronárias durante a diástole. Porque, veja, quando o ventrículo quando a artéria aorta se fecha, comprime o sangue aqui dentro e joga parte desse sangue para o interior das coronárias. Se essa pressão diastólica for muito baixa, a perfusão nas coronárias também vai ser baixa. Então, olha aqui, pressões diastólicas abaixo de 60 milímetros de mercúrio já começam a complicar a perfusão da coronária. Então, pressões diastólicas extremamente baixas provoca baixa perfusão das artérias coronárias. Bom, e consequentemente baixa irrigação do miocárdio. E agora pressões diastólicas altas. Até que ponto o ventrículo consegue fazer uma força de contração para abrir essa válvula aórtica? Existe uma força de contração normal que os nossos ventrículos fazem. Se a gente pegar 100 pessoas e for medir a força de contração que o ventrículo está fazendo, vai gerar em torno disso assim, ó, até 100 milímetros de mercúrio, o nosso ventrículo trabalha numa boa, sem ser sobrecarregado, sem ter que redobrar os seus esforços para poder abrir a válvula aórtica. Então, 100 milímetros de mercúrio é um valor de pressão diastólica até o qual o nosso ventrículo está trabalhando sem estar forçado, sem ser sobrecarregado. Pressões diastólicas acima de 100 começam a sobrecarregar o ventrículo. Ele tem que fazer uma força de contração maior para poder abrir a válvula aórtica. Pressões diastólicas acima de 120, isto já é considerado uma crise hipertensiva. Qual o risco dessa pressão diastólica ser extremamente elevada? Não abrir a válvula aórtica. Ou conseguir abrir, vamos dizer, mal e porcamente essa válvula aórtica e ejetar uma quantidade menor de líquido lá para dentro. Se o ventrículo não conseguir abrir a válvula aórtica, porque a pressão diastólica é extremamente elevada e ele não consegue fazer uma força de contração suficiente para abrir essa válvula acima desse valor, a primeira consequência é parar. Ocorreu uma parada cardiorrespiratória, não está conseguindo abrir a válvula aórtica, a bomba para, não consegue injetar nada para cima. Segundo aspecto, se ele não conseguir injetar ou injetar uma quantidade suficiente, parte desse líquido vai represar no próprio ventrículo e acaba represando para trás, de onde está vindo a corrente.
Se represar no ventrículo, vai represar no átrio. Se represar no átrio, represa na veia pulmonar. E se represar na veia pulmonar, represa no pulmão. E faz edema pulmonar. Então, as duas maiores complicações da pressão diastólica elevada: parada cardiorrespiratória e edema agudo de pulmão. Complicações de uma pressão diastólica extremamente elevada. Então, considera-se crise hipertensiva pressão diastólica acima de 120. Independentemente da pressão sistólica, pressões diastólicas acima de 120 constituem risco iminente de parada cardiorrespiratória ou edema agudo de pulmão. As últimas linhas de conduta publicadas pela American Heart Association e pelo Colégio Americano de Cardiologia em 2017 enfatizam que pressões diastólicas acima de 100, pacientes que têm pressões diastólicas acima de 100 devem ser prontamente medicados. Então, gente, 100 passou a ser o nosso limite de trabalho na diastólica. Qualquer paciente que tenha pressão diastólica acima de 100, o coração começa a se sobrecarregar, aumentar sua força de contração para poder abrir essa válvula aórtica e ejetar. Então, se você trabalha num paciente que tem pressão diastólica acima de 100, pode acreditar, esse paciente está com o seu coração sobrecarregado, aumentando a sua força de contração para poder abrir a válvula aórtica. A gente não trabalha em pacientes que têm pressões diastólicas acima de 100, apesar de ser considerado crise hipertensiva, pressões diastólicas acima de 120. Para terminar, pressão diastólica. Pressão diastólica muito baixa, abaixo de 60, diminui a irrigação nas coronárias. Pressão diastólica acima de 100 sobrecarrega o coração. O coração consegue aumentar sua força de contração, sempre que precisar, através de um fenômeno, de uma lei chamada lei de Starling. Ele consegue aumentar a sua força de contração toda vez que o volume de líquido no seu interior aumenta. Ele aumenta a sua força de contração. O risco disso a longo prazo é hipertrofia do ventrículo, aumento da massa ventricular. Como todo músculo vai hipertrofiando ao fazer força excessiva. Então, pressões diastólicas abaixo de 60 diminui a perfusão na coronária. Pressões diastólicas acima de 100 sobrecarrega o coração. Então, o que é o ideal de uma pressão diastólica? Que não fique abaixo de 100, de 60 e nem acima de 100. Então, a pressão diastólica ideal, aquela que fica entre 60 e 100 milímetros de mercúrio. Essa é a pressão diastólica ideal. Bom, a pressão sistólica. O que representa a pressão sistólica e qual o risco da pressão sistólica elevada? É considerada crise hipertensiva pressões sistólicas acima de 180. Então, 180 por 120, isto é considerado uma crise hipertensiva. Mas os estudos da American Heart Association e Colégio Americano de Cardiologia em 2017 enfatizam que todo paciente que tiver pressões sistólicas acima de 160 devem ser prontamente medicados. O nosso limite de trabalho, 160 na sistólica, 100 na diastólica. Acima disso, a gente tem que tomar cuidado, um pé na frente e outro atrás. Então, até 160 por 100, nós podemos trabalhar nos nossos pacientes, obviamente, com alguns cuidados, protocolos de sedação, protocolos de controle do medo, controle da ansiedade, controle da fobia. 160 por 100, considerado assim uma faixa, apesar de ser hipertensão, uma faixa de segurança, até 160 por 100. Comentamos aqui os riscos da pressão diastólica elevada. E qual o risco dessa pressão sistólica elevada? Bom, por conceito, a pressão sistólica é a pressão com que o líquido exerce na parede, lateralmente no vaso. Então, qual o risco disso ser extremamente elevado? Pum, rompeu o vaso, rompeu um aneurisma de aorta, rompeu um aneurisma de carótida, fazer um acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico.
Então, riscos da pressão sistólica elevada. Acidente vascular encefálico. Se alguém perguntar para você qual é o risco da pressão diastólica elevada, parada cardiorrespiratória, edema agudo de pulmão. E se alguém perguntar para você qual o risco da pressão sistólica elevada, acidente vascular encefálico, principalmente do tipo hemorrágico. Ok? Então, veja assim, pressão sistólica e pressão diastólica. Quais os riscos e quais os nossos limites de trabalho? 160 na sistólica, 100 na diastólica. Espero que você tenha entendido essa bagunça toda que eu fiz aqui. Mas a gente tem que interpretar aquilo que a gente está vendo. Habitue-se a olhar a diastólica. Eu vou dizer que eu me pelo mais de medo da pressão diastólica elevada do que da sistólica elevada. O paciente às vezes tem 220 de sistólica e está teimando com você que não tem nada. Mas pressões diastólicas acima de 100, lembra, está sobrecarregando o coração. Ele está trabalhando de uma maneira forçada para poder abrir essa válvula aórtica. Ok? Vamos continuar esse assunto em outros vídeos que você pode acessar, ainda falando sobre a pressão de pulso especificamente, sobre a pressão arterial média, o que representa isso no estudo da hipertensão e da hipotensão. Ok? Obrigado.